Olá, caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está aqui no canal Heron Educador. Então, hoje a gente vai falar de um assunto extremamente polêmico, principalmente porque envolve política, envolve religião, envolve ações militares. E eu estou aqui com meu grande amigo Anderson Gonçalves, também historiador do canal 6 Seguidores. Então, vá lá, vou colocar o link na descrição aí do vídeo para vocês irem até o canal 6 Seguidores, acompanhar o trabalho do Anderson, que é um trabalho brilhante. Então, a gente vai fazer um bate-papo aí para tentar entender um pouco melhor sobre esses conflitos que vêm ocorrendo lá na região da Palestina ou, para alguns, a região ali de Israel. Ora, professor, mas é Palestina? É Israel? Qual é a diferença de uma coisa para outra? Por que está tendo... Sempre ouço falar nas redes sociais, sempre ouço falar em rádio, televisão, todos os meios de comunicação a respeito dessas batalhas. Então, é claro que a gente deve começar aí pelo princípio de todas as coisas. Eu quero só, antes de mais nada, chamar a atenção que esse é um assunto extremamente polêmico e também é extremamente complexo. Então, um assunto muito complexo, no qual a gente vai fazer aqui uma abordagem um pouco mais ampla sobre as coisas. A gente não vai entrar em detalhamentos muito profundos historicamente, muito menos fazer uma posição de juiz. É bom a gente frisar que não cabe ao historiador a função de juiz. O historiador é aquele que vai interpretar o passado e apresentar uma narrativa de um passado possível verificado dentro da historiografia, dentro dos fatos históricos. Então, é bom a gente ter isso em mente antes de começar propriamente esse assunto tão polêmico. E aí a gente vai começar, obviamente, falando, digamos assim, de quando começa propriamente toda essa disputa. É claro que ela vai ter um elemento lá no Velho Testamento a respeito dos filhos de Abraão, que a gente vai observar lá no Velho Testamento, mas eu gostaria de começar um pouco depois, propriamente quando está o momento aí da perseguição dos judeus. Vale destacar que judeus e palestinos viviam em harmonia dentro da região que é hoje a Palestina. Era uma região que vai ser dominada pelo Império Romano e nesse momento que o Império Romano domina tudo lá, através das estratégias do próprio Império Romano de manter, digamos assim, uma certa dominação através de ligações diretas com os líderes locais e o próprio Império Romano. Basicamente, os imperadores vão fazer com que a população se mantenha com as suas próprias leis, se mantenha com alguns elementos culturais, mas que se submetam diretamente ao comando do Império Romano. E é justamente nessa situação de dominação que vivia a região aonde é hoje Jerusalém, aonde é hoje a Palestina, o Estado de Israel, toda essa disputa, é justamente naquela região dominada ali pelo Império Romano que vai nascer Jesus Cristo. Um ponto-chave aí dessa discussão, digamos assim. Professor, mas o islamismo não coloca Jesus Cristo como centro das atenções lá, o profeta Maomé, e os judeus sequer acreditam que Jesus Cristo foi um profeta. De fato, mas Jesus Cristo é significativo para essa conversa. Por quê? No momento que você tem ali a crucificação, a morte de Jesus Cristo, ele vai ser julgado basicamente por um grupo associado ali aos judeus. E é por conta disso que mais tarde o Império Romano, quando se torna um Império Cristão, ele começa a perseguir os judeus. A perseguição começa a partir ali a partir do ano 70 depois de Cristo e vai se intensificando e ocorre principalmente no século 3 depois de Cristo, o momento que a gente chama aí de diáspora judaica. É uma das várias diásporas que o povo judeu tem que enfrentar ao longo de sua história. Nesse sentido, o povo judeu que vivia ali naquela região, ele precisa sair e vai para o mundo afora. Nesse sentido, vai passar bastante tempo o povo judeu espalhado por todo o mundo, principalmente na Europa,
e começa a ter um primeiro movimento ali chamado de movimento sionista. É um movimento que prega o retorno do povo judeu à sua terra, ao local prometido ao povo judeu por Deus. O problema é que esse local já estava habitado pelos palestinos e alguns judeus que permaneceram na região. Seja lá como for, o movimento sionista começa no final do século XIX e tem um jornalista chamado Theodor Herzl que vai ser o grande percussor desse movimento e a ideia do retorno do povo judeu ao seu local, digamos assim, de origem. E é claro que isso vai ter uma repercussão muito forte com um elemento que o meu amigo Anderson vai trabalhar agora, que é a Segunda Guerra Mundial. Fala pra gente aí, Anderson, o que vai acontecer com o povo judeu na Segunda Guerra Mundial? Na verdade, o que acontece no contexto da Segunda Guerra Mundial foi um grande massacre perpetrado pelos nazistas. Na verdade, os nazistas utilizaram a questão judaica como, na verdade, uma desculpa para efetivamente perseguir esse povo, para efetivamente expropriar os seus bens e, de alguma forma, persegui-los em toda a Europa. E esses judeus, a partir do momento que eles sofrem esse tipo de perseguição, nós temos o pior crime que pode se cometer, que é um crime contra a humanidade, o Holocausto, que foi, na verdade, o extermínio sistemático, programado dos judeus. Aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, em campos de trabalho, em torturas e expropriações. E você tem, na verdade, toda a máquina de guerra alemã, né, voltada, na verdade, para dominar toda a Europa e, posteriormente, dominar o mundo, mas que coloca sua fúria, coloca todo o empenho em massacrar esse povo judeu. E aí você tem, na verdade, um dilema. A partir do momento que você tem o fim, os judeus eles são obrigados de alguma forma, eles se submeteram a essa ditadura nazista, automaticamente, com o fim da Segunda Guerra, com a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, você tem um grande dilema. E agora, o que fazer com esses judeus que foram tão massacrados durante a Segunda Guerra Mundial? O Império Britânico dominava todas as terras onde hoje fica Israel e a Palestina. E os ingleses, a partir do momento que tem o fim do conflito, em 1947, eles decidem sair do território onde hoje é a Palestina. E aí começam os problemas. A partir do momento que os britânicos saem, eles dão licença para que os judeus retornem à sua terra prometida, que na verdade é a terra que já estava habitada em boa parte pelos árabes palestinos. E aí começa o problema. Quando você tem a criação do Estado de Israel, em 1947, você tem, na verdade, uma fúria por parte desses árabes que estão naquele território. Na verdade, todos os irmãos árabes que viviam na região e em volta se tomam com uma revolta. E temos a Primeira Guerra Árabe-Israelense de 1948. Os historiadores falam que realmente o exército de Israel ele não estava devidamente equipado e montado, mas ele teve total apoio dos americanos, efetivamente para começar a fazer um movimento de resistência. Na verdade, diversos países da região se uniram nessa guerra em 1948. Essa guerra durou aproximadamente até 1949, com a vitória dos israelenses. E os israelenses acabaram ocupando outros territórios que não os que tinham sido colocados pela ONU em 1947. E aí muitos pensam que nós estamos num conflito só, quando na verdade os israelenses se envolveram em vários conflitos, porque os árabes, a terra era deles, e os israelenses queriam voltar à sua terra prometida. E aí nós temos o conflito em 1967, que foi a Guerra dos 6 Dias. Nessa Guerra dos 6 Dias, efetivamente, os árabes se juntam com mais força para derrotar o inimigo judeu. E mais, ainda conseguem conquistar as colinas do Golã da Síria e a Península do Sinai dos egípcios. Na verdade, eles expandem esse território. Na verdade, tem uma paz separada com o Egito e depois esses territórios são devolvidos.
As colinas do Golã, por enquanto, continuam ocupadas, tomadas da Síria. Essa guerra foi uma guerra muito rápida, por isso que tem esse nome, Guerra dos 6 Dias. E só para vocês terem uma ideia, a aviação israelense conseguiu derrotar boa parte da aeronáutica inimiga em terra. Então foi uma guerra, uma vitória avassaladora. E aí nós temos em 1973 a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Dia do Perdão, onde mais uma vez os árabes tentam de alguma forma se confrontar contra o inimigo israelense, que julgava estar ocupando terras que eram dos seus irmãos árabes palestinos. Essa Guerra do Yom Kippur tem mais uma vitória dos israelenses, só que tem o troco. As nações que são localizadas no Oriente Médio, basicamente, são da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aí o que eles fazem? Literalmente, eles fecham as torneiras desse petróleo que é muito valorizado, mesmo nos dias de hoje, para mover a economia mundial. E aí nós temos uma grave crise, onde o preço do barril do petróleo vai para preços astronômicos. Inclusive, isso tem um pouquinho a ver com a história do Brasil. Um país ainda extremamente dependente das exportações de petróleo. E aí você começa a perceber o quê? Que a boa parte do petróleo brasileiro está em alto mar, em alto custo. Só que a partir do momento que você tem aumento dos preços do petróleo, torna-se vantajoso você fazer essa exploração em alto mar. E aí começamos a história da Bacia de Campos. Efetivamente, a conquista do mar pela Petrobras possibilitou que, anos depois, o Brasil conseguisse a autonomia, conseguisse ser autossuficiente na produção de petróleo. Nada como uma crise para fazer as coisas melhorarem. E aí você tem, em 1973, com esse crash do petróleo e, na verdade, com mais uma derrota dos árabes, a consolidação do Estado de Israel efetivamente como uma nação, uma grande aliada dos americanos na região, que é muito apoiada pelos americanos, principalmente com equipamentos militares, serviços de inteligência, treinamento, e você tem efetivamente um aliado de primeira hora dos americanos na região. Inclusive, nos acordos da ONU, um dos territórios que deveria ser ocupado igualmente por árabes e judeus era Jerusalém. Jerusalém seria dividida ao meio entre os dois povos. Acordo que também não tem sido cumprido pelos israelenses. Então, é nesse ponto ali que começam as coisas se encaixarem para a nossa atualidade. O que eu costumo sempre colocar é a importância da gente entender a história, tá? Entender como foi construído todos os fatos que ocorrem na nossa sociedade, e com esse entendimento histórico você pode perceber a construção desses dois lados aí da disputa entre os árabes e entre propriamente os israelenses. Então, o que vai acontecer na prática? Jerusalém ela vai ser dividida lá atrás, em 1948, mas não vai ser mantido por muito tempo. Por quê? Porque ainda que a cidade em si seja dividida, ela é governada na prática pelos israelenses. E é bom a gente destacar o seguinte, é justamente nessa parte oriental de Jerusalém é que gerou todo o motivo, digamos assim, do início dos conflitos agora em 2021. Existe uma área chamada Sheikh Jarrah. Essa é uma área de grande especulação ali, é uma área dominada de especulação aí imobiliária, de domínio, digamos assim, por parte dos israelenses. Há um interesse muito grande de famílias de israelenses pegarem essa área ou recuperarem essa área. Vale a gente contar um pouquinho, esmiuçar um pouquinho dessa área. A princípio, é uma área comprada pelo movimento sionista, que eu falei para vocês lá no início do vídeo, lá atrás, e teria sido, naquele momento, comprado do Império Otomano, que fazia parte, antes, digamos assim, lá no século XIX, do domínio da Palestina, que depois passou para o domínio britânico e depois foi criado o Estado de Israel em 1948, como Anderson disse. Então, havia uma disputa ali e essa disputa vai ser judicializada. Quem tem o real... quem é o dono realmente
da região. Aquelas famílias israelenses que falavam que compraram aquilo lá atrás, desde a época do movimento sionista, ou de fato os palestinos que vivem nessa região. A partir dessa disputa, desse conflito, a justiça entendeu que deveria os palestinos entregarem essa área. É bom a gente destacar que essa é a justiça israelense que deu esse parecer. A partir disso começam os conflitos, começam os ataques, os bombardeios do Hamas. A gente vai falar sobre o Hamas daqui a pouco, vai falar sobre o Fatah daqui a pouco, mas calma, começam os bombardeios do Hamas. Em contrapartida, o Estado de Israel também faz o ataque à faixa de Gaza, que é outro ponto que a gente vai também trabalhar no vídeo. Bom, voltando aí ao assunto principal, a chave da onde vai ter esse todo conflito. Jerusalém Oriental é um bairro, digamos assim, uma parte da cidade de Jerusalém, onde você tem uma quantidade grande de judeus, mas também uma quantidade grande de árabes. E para deixar a situação mais complexa, uma regiãozinha pequena, mas muito pequena, coisa de menos de 7 quilômetros quadrados, você tem nessa regiãozinha pequenininha áreas sagradas de 3 das maiores religiões do planeta. É nessa área que fica o Muro das Lamentações, que é o resquício daquele segundo templo de Salomão, é o local, e no local sagrado para o povo judeu, é o local onde você tem a mesquita de Al-Aqsa, que é uma das mesquitas, a terceira, digamos assim, Jerusalém é considerada a terceira cidade em importância, a terceira cidade sagrada mais importante para o povo islâmico. Por quê? É nessa cidade, principalmente aos redores ali da região onde se foi criado essa mesquita, que local onde o profeta Alá teria ascendido aos céus para ter contato com Deus e retornado para profetizar a fé islâmica pelo mundo. Então é uma cidade também sagrada e um local, tudo no mesmo local. Você tem o Muro das Lamentações no mesmo local, ou muito próximo na região, na mesma região, quero dizer, muito próximo você tem a mesquita de Al-Aqsa e para melhorar todas as situações ali, você ainda tem a Igreja do Santo Sepulcro, porque Jerusalém é onde Jesus Cristo tem os últimos momentos de sua vida, onde Jesus Cristo ele vai ser crucificado, onde ele vai ser levado, né, o corpo dele levado para ali uma região que é exatamente a região onde foi criado essa igreja de Santo Sepulcro. Então uma regiãozinha muito pequena, mas sagrada para todos esses povos e alvo de disputa durante muito tempo. Vale a gente só pontuar aqui que desde 2014 não havia nenhum embate muito sério entre Israel e os palestinos, digamos assim. Desde 2014 não havia um embate mais sério. Mas existe uma série de outros motivos, digamos assim, que a gente pode verificar para esses embates. Além de tudo aquilo que a gente já colocou aqui, de histórico conflito entre esses dois grupos, existe uma conotação política por trás disso também muito forte, que tem a ver com as eleições para a autoridade palestina e também tem a ver com as eleições do próprio Benjamin Netanyahu, que é o chefe de Israel, no caso ali, o primeiro-ministro de Israel. Vale destacar que Benjamin Netanyahu está há mais de 12 anos no poder, ele é de um movimento dentro de Israel de extrema-direita, extremamente contestado por grupos dentro de Israel, a gente está falando só exatamente do contexto político de Israel. E ele vem sendo alvo de muitas pressões políticas. E a gente sabe que uma guerra ele ajuda, digamos assim, a unificar o país e aliviar determinadas pressões políticas. Mas se a gente olhar o outro lado, e é o que o Anderson vai apresentar para a gente, também não está uma tranquilidade total, não. Porque do outro lado a gente tem o Fatah, que é a parte política, digamos assim, dos palestinos, e o Hamas. E agora o Anderson vai desmiuçar um pouco mais sobre esses dois grupos aí,
políticos. O Hamas, Anderson, é um grupo político ou um grupo terrorista? Na verdade, você tem que entender a realidade dos palestinos e como eles são vistos no mundo ocidental. O Hamas ele é visto pela União Europeia e pelos americanos principalmente como um grupo eminentemente militar e terrorista. Já nos territórios da faixa de Gaza, o Hamas ele é considerado um partido político. E temos que entender também a realidade do palestino. A faixa de Gaza é um território totalmente cercado, militarizado e ocupado pelos israelenses. E, na verdade, não existe muita perspectiva de uma vida boa para os habitantes da faixa de Gaza. E o Hamas, politicamente, ele domina esse território. Quando falamos da autoridade palestina, quando falamos dos territórios ocupados em volta de Israel, aí nós falamos do Fatah, que, na verdade, é um partido político que monopoliza a autoridade palestina. A autoridade palestina não é efetivamente um país. Apesar de ter uma cadeira no Conselho das Nações Unidas, ter participação em alguns organismos internacionais, nós temos uma representação diplomática da autoridade palestina no Brasil, mas efetivamente não é um país. Se você observar o mapa, você verá que, com o passar do tempo, desde as resoluções da ONU até hoje, o território da Palestina tem sido cada vez mais diminuído. Na verdade, a faixa de Gaza ela tinha uma comunicação direta com os demais territórios palestinos. Mas, com o passar do tempo e com a ocupação por assentamentos judeus, efetivamente você tem esse território, na sua maioria, ocupado pelos israelenses. E vale também uma outra ressalva. Mesmo na Cisjordânia, muitos desses territórios ocupados por israelenses são verdadeiras bantuzões. Quem conhece um pouquinho a história da África do Sul sabe que, né, a minoria branca dominava o poder e a política na África do Sul e ela colocava os negros em pequenos vilarejos, chamados de bantuzões. Então, na verdade, quando falamos da Cisjordânia, o território palestino ele não é totalmente interligado. Na verdade, você tem vários microterritórios dentro dele onde os palestinos vivem. Inclusive, teve um documentário, Não Conta Lá em Casa, do canal Multishow, em que brasileiros foram para conhecer um pouco a realidade de Gaza. Uma realidade realmente muito sofrida. Eles têm pouco acesso a infraestruturas e, na verdade, toda a economia gira em torno de Israel. E temos que entender também que no conflito árabe-israelense, você tinha a realidade em que um exército guerreava contra o outro. Quando você fala do conflito árabe-palestino, você tem uma guerra que é verdadeiramente uma guerra simétrica, onde você tem o poderoso exército de Israel, com muito apoio, com muito recurso americano, e você tem os guerrilheiros ligados ao Hamas, que efetivamente fazem algumas ações de resistência e que, é claro, essas ações de resistência têm a retaliação israelense. Basta você ver que os ataques do Hamas, eles são basicamente feitos com foguetes, que são lançados da faixa de Gaza em direção a Israel. Israel tem o seu mecanismo de defesa. Só que a quantidade de foguetes foi tão grande que mesmo territórios ali da capital de Tel Aviv foram efetivamente bombardeados por alguns desses foguetes do Hamas. E, na verdade, a resposta israelense é uma resposta, com certeza, com uma força muito maior, exatamente por ter um exército, uma marinha e uma aeronáutica muito mais bem equipados. Lembrando, assim, também que a região da faixa de Gaza é uma região completamente isolada, né? Você não tem contato, quem vive ali na faixa de Gaza não tem contato basicamente nenhum com o mundo exterior, por conta de que é uma região, a fronteira inteira da faixa de Gaza é dominada por Israel, mesmo a parte da fronteira da faixa de Gaza com o Egito é dominada por Israel. O mar, a parte do mar é dominada por Israel e também o espaço aéreo. Então, é ali uma região, por exemplo, você não tem como entrar, uma ajuda humanitária não tem como entrar na faixa de Gaza sem ter a permissão de Israel.
Um outro ponto importante a gente trabalhar aqui, a ideia de que por que o Hamas ele tem essa orientação como partido político? Um grupo que não vai aceitar muito bem as decisões do Fatah, que é o maior partido, digamos assim, palestino que existe, e aí ele vai buscar um outro caminho. E ele vai ser autoridade dentro da faixa de Gaza. É uma autoridade, pelo menos, reconhecida pelos grupos que estão ali na faixa de Gaza. Esse é o Hamas, no seu ponto de vista aí, político. Que ele, ainda que tenha alguma ligação, ela não é uma ligação muito direta com o Fatah. O Fatah que elegeu, né, a autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que também está há 15 anos no poder e que deveria chamar novas eleições para um novo representante da autoridade palestina. Inclusive as eleições seriam esse ano e foram suspensas por conta do ataque. E também a gente deve ponderar isso, até que ponto esses ataques e essa guerra, novamente em ano eleitoral, também não facilitaria, digamos assim, a vida no âmbito político para o Mahmoud Abbas se continuar, ainda que ele tenha uma pressão política muito forte contra ele, muito por conta dele ter, de certa forma, permitido o fortalecimento do Hamas. Tá? E a ideia do Estado da Palestina é uma percepção muito interessante, porque é um grupo, é um Estado, né, sem um território. Porque a gente não pode falar que a faixa de Gaza é um território autônomo, um Estado de fato, porque ele não é, visto a dominação que eu já expliquei dos israelenses, e também a gente não pode falar que a Cisjordânia é um Estado de fato, porque dentro da Cisjordânia, ainda que a gente tenha a autoridade palestina, a Cisjordânia ela tem todo o ambiente jurídico, institucional dominado pelo Israel, certo? E a gente deve perceber também que o povo palestino, né, só para concluir aqui a ideia aqui do povo palestino, Anderson, ele vai ser dividido em 4 grupos. Um grupo que vai, de certa forma, ser expulso da região palestina e vive como refugiados políticos em outros países da região ali. Existe um segundo grupo que vive ali na Cisjordânia, existe o terceiro grupo que vive na faixa de Gaza e um quarto e último grupo que vive mesmo dentro do Estado de Israel, são os árabes israelenses. E esse grupo ali tem, ainda que esse grupo tenha poder de voto, por exemplo, para o parlamento israelense, esse poder é muito diminuto por uma série de regras eleitorais do próprio Estado de Israel. Na verdade, o que você tem nessa região toda, você tem árabes palestinos e judeus que são a favor de um processo de paz de fato, em que efetivamente você vai dividir esse território entre árabes e judeus. Você vai ter pessoas, os palestinos, que são totalmente contra o Estado de Israel, querem a destruição do Estado de Israel, não querem que os judeus fiquem lá. E você tem também o lado de judeus que não querem os palestinos lá. Então você tem esse caldo de tensões muito grande. Agora, tirando os conflitos da década de 40, 60 e 70, que já foram falados aqui, boa parte dos conflitos, que são chamados de intifadas, e esse último conflito mesmo, muitas vezes eles têm sido provocados por Israel. E que temos que entender o seguinte: por mais que Israel não provoque esses conflitos, por mais que Israel seja de alguma forma atingido e seja obrigado a contra-atacar, eu entendo que é uma guerra totalmente assimétrica. A partir do momento que você tem palestinos com foguetes, com grupos, com células que de repente fazem ataques terroristas ou fazem guerra de guerrilha, você está guerreando contra um exército muito mais poderoso que o exército israelense. Então, você tem razão ao dizer que realmente tanto a autoridade palestina quanto os próprios israelenses estão em processo eleitoral. E nada como uma guerrinha para fazer as coisas virarem mais a favor do seu lado. Nada como uma guerra para você, muitas vezes, ganhar uma eleição. Então, infelizmente, a voz da intolerância
ela acaba vencendo. E eu entendo que um outro fator que faz com que esses grupos ditos radicais, que eu não concordo quando a imprensa apresenta o Hamas ou qualquer outro grupo como um grupo radical, simplesmente pelo fato de pegar em armas, o grupo é radical. Eu acho que é uma definição muito rasa. Tudo bem, um grupo que luta pela liberdade do seu povo é um grupo radical? Mas vem cá, mas se ele não tiver armado, e mesmo assim estiver sendo morto, ele vai se radicalizar porque ele está vendo que a sua voz não é ouvida e pega em arma? Então eu não gosto muito desse conceito de grupo radical. Então, na verdade, você tem o Hamas, você tem o Fatah, que utilizam caminhos diferentes em busca da autonomia palestina, da liberdade da Palestina, e você tem o exército, você tem o governo israelense, que é muito mais poderoso, muito mais influente. Temos que lembrar também da grande influência dos judeus em diversas sociedades. Na sociedade europeia são extremamente influentes, na sociedade americana eles são muito influentes, são inclusive donos de redes de comunicação, agências de notícias. Então, muitas dessas informações que chegam até a gente do conflito passam por diversos filtros, e temos que entender que, principalmente a faixa de Gaza, mas também a Cisjordânia, são territórios extremamente pobres. E, na verdade, boa parte do combustível desses grupos ditos radicais são por conta da pobreza, são por conta da repressão, são por conta da falta de liberdade. Então, você tem que ter uma maneira de mediar esse conflito, uma maneira efetivamente de chegar no entendimento e sem interferência. Lembrando que tudo o que acontece no Oriente Médio tem um componente a mais, que é o petróleo. Então, quando a gente fala de Israel, quando a gente fala da Síria, quando a gente fala da Jordânia, quando a gente fala da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, a gente está falando necessariamente dos poços de petróleo. E o Estado de Israel, efetivamente, não é um Estado rico em petróleo, nem a Palestina. No entanto, eles ficam muito próximos de diversos países que são grandes produtores de petróleo. Temos a Arábia Saudita, que é um grande aliado dos americanos. Nós temos o Iraque, que foi recém-ocupado pelos americanos e agora saíram. Mas nós temos o Irã, que é um grande rival dos americanos. Então, você tem Israel naquele território, na verdade, dentro daquele território, muito próximo de uma área que é muito complicada, e esse componente do petróleo é um componente extremamente importante para nós entendermos também por que esses conflitos nunca acabam. Na verdade, por que nunca se chega a um acordo de paz. Na verdade, os acordos de paz até são assinados, como em 92, o Yasser Arafat assinou o acordo de paz, se eu não me engano, em 1992. Os acordos de paz, muitas vezes, são assinados, são cumpridos durante um pouco tempo. O Anderson, e também é bom a gente frisar que no momento que a gente coloca, a gente está tentando assim, apresentar, na medida do possível, as razões de cada lado. Uma vez quando você coloca que os judeus têm determinada culpa dentro desse aspecto político, a gente não deve visualizar que isso é um elemento de que os religiosos, a religião judaica, e aí a pessoa pode falar assim, você está falando mal do judeu, então você está sendo um antissemita e tudo mais. Na verdade, não. A gente está falando de uma ação da criação do Estado de Israel. Por quê? Porque se confunde muito a ideia da nacionalidade judaica com a religiosidade judaica. Eles colocam proposital essa união para quando você vai falar do Estado de Israel, muitas das pessoas falam, mas você não pode falar do Estado de Israel porque você está sendo antissemita. Não, a gente está falando de um Estado que ele é um Estado colonizador. Então, se a gente tem uma visão decolonial, a gente tenta observar como as coisas se constroem, a gente vai observar que é uma ideia de colonização, de imposição, que não tem a ver com o fator de ser antissemita. Então, a gente não está aqui discutindo a religião judaica, a gente está falando da ação de um determinado Estado contra povos árabes ali. E que, se antes os judeus eram um povo sem nação, e quando eles criaram o movimento sionista, pregava a ideia de determinação dos povos, é justamente hoje os palestinos que são esse povo aí sem o seu próprio território.
É bom a gente ter essa divisão das coisas para que a gente não entre em argumentos muito vazios, que muitas das vezes povoam as redes sociais sem muito você buscar a origem das coisas e ter clareza sobre o que você está falando. Existe sim elementos religiosos que envolvem toda essa discussão, mas o grande pano de fundo disso são elementos políticos e ações colonialistas por parte do Estado de Israel. Uma coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo quando está aprendendo a história do Estado de Israel moderno, é falar da influência política, econômica dos grupos judeus. Eu vou dar um exemplo que parece ser pequeno, mas não é. Foi inaugurado no Rio de Janeiro, na capital, um memorial em memória às vítimas do Holocausto. Se eu não me engano, foi na Praia de Botafogo, na Praia do Flamengo, que fizeram esse memorial, né, homenageando o pessoal que perdeu a vida no Holocausto. Nesse dia, o governador do estado do Rio de Janeiro, estava o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e teve uma matéria no RJTV, que é o jornal local. Essa matéria durou mais de 5 minutos. Então, demonstra para a gente, claro, você tem que lembrar da questão do Holocausto, um crime horrível contra a humanidade, pessoas sendo queimadas nos fornos, mas você vê aí, nesse pequeno recorte do cotidiano, como efetivamente eles são influentes. Então, você tem o governador do estado que participou da cerimônia, você tem o prefeito da cidade do Rio de Janeiro que participou da cerimônia, e no jornal local foram mais de 5 minutos, né, falando, né, da questão da homenagem. Foi, se eu não me engano, o arcebispo do Rio, que também foi uma cerimônia considerada ecumênica, né? Então, o arcebispo do Rio de Janeiro também foi lá para prestar as homenagens. Então, quando nós falamos do conflito árabe-israelense, quando falamos do conflito dos palestinos com os israelenses, nós também temos que ter em mente isso, que boa parte dessa informação que chega para a gente, ela chega já com filtro da comunidade internacional, que tem, claro, influência. O exemplo que eu te dou é que quando começou esse último conflito, começou com uma agressão desnecessária dentro de uma mesquita, onde os palestinos estavam lá fazendo suas orações, o exército israelense foi lá e aquele combo, né, bomba de gás e dispersar, acabar com o tumulto. Na verdade, esse conflito começou com um pequeno conflito dentro de uma igreja, um conflito urbano, né, de controle de distúrbio, de pequenos grupos de multidão, e que, na verdade, acabou com um conflito assim, insano, né? Aproximadamente 200, 300 palestinos morreram e 20, 30 israelenses morreram. Quer dizer, numa situação que não deveria nem ter começado. Quer dizer, o conflito ele começa de uma forma muito estranha. Essa questão dos assentamentos israelenses dentro de territórios palestinos é uma questão muito importante a ser enfrentada. Na verdade, não tem lógica você ter os palestinos num território tão pequeno e os israelenses continuando a ocupar outros territórios. Quer dizer, passa uma imagem para a comunidade internacional de provocação, de acirrar um conflito. Então, na verdade, tudo isso, quando os americanos são chamados para conversar, eles não deveriam conversar somente vendo o lado dos israelenses. Teria que ver o lado dos palestinos também, para evitar esse banho de sangue, né? 200 pessoas morrerem num ataque de foguete. Você via as imagens do conflito. Eu comentei aqui em casa, parecia um jogo de videogame. Você olhava para o céu, estava aquele foguete palestino e o foguete israelense interceptando. Como se a gente estivesse num jogo de PlayStation 4, PlayStation 3, quando, na verdade, se um míssil daquele passa, ele mata, ele destrói um prédio, entendeu? E a outra questão que também foi muito estranha na comunidade internacional, mas se você vê os jornais nossos aqui, você não vê, foi a demolição do prédio onde ficava a Associated Press e Al Jazeera.
alegaram que era um prédio que poderia ser uma célula terrorista, sendo que a Associated Press já ficava naquele prédio há mais de 10 anos e nunca teve problema nenhum com o negócio de guerrilheiro, de terrorista circulando lá. Os israelenses foram lá, avisaram para os jornalistas, vocês têm 1 hora para sair do prédio, nós vamos destruir ele, e foram lá e destruíram. Então, a própria comunidade internacional, de alguma forma, ela está se sentindo incomodada com essa sanha de guerra dos israelenses, entendeu? Então, por mais que você saiba que você tem grupos radicais, grupos guerrilheiros, como o próprio Hamas, que muitas vezes vão jogar aquele foguete ali para qualquer lugar e não sabe quem vai morrer, os próprios israelenses também erram. Só que quando você vê o noticiário, essas questões são muito pouco abordadas. E eu entendo que nós, como professores de história, colocando os nossos alunos para pensar, a gente coloca os dois lados. A gente coloca o lado dos israelenses, que se protegeram lá com o tal do Domo de Ferro, contra os mísseis, contra-atacaram, se acharam no direito efetivamente de eliminar as baterias de mísseis, enfim, aniquilar as células terroristas. No entanto, você tem também os palestinos que são fustigados e são, na verdade, empurrados ao conflito. A partir do momento que você tem territórios sem estrutura de lazer, de cultura, de saneamento, e quando você tem uma panela de pressão só crescendo, eu entendo que você está dando mais munição para os grupos radicais. Quer dizer, os Hamas ele vai ganhar mais força. Quanto mais bomba você jogar lá, quanto mais restrição econômica você jogar lá, você vai fazer com que essa pessoa ela nasce num ambiente sem esperança. Então, a esperança que ela tem é se armar. Virar um homem-bomba, virar uma criança-bomba. E aonde nós vamos parar? Nós vamos ficar o tempo todo com medo de um atentado terrorista? O medo de um foguete cair na cabeça? E aí, como é que vai ficar? O Anderson, e também, assim, algumas coisas que você falou que eu gostaria de ponderar também. Primeiro que você cita elementos do cotidiano que parecem desimportantes, mas com o seu olhar de historiador, você consegue perceber a construção histórica. E isso é uma coisa importante porque a gente deve pensar que a história não está em grandes fatos somente. Elas estão também sendo construídas no cotidiano. Às vezes é uma pequena gota ali para transbordar esse caldo fervente. E outra coisa que eu gostaria de ponderar também, que é importante, há uma política muito forte do retorno dos judeus para a região ali de Israel e uma política muito forte em torno disso, mas o Estado de Israel impede que os árabes voltem para a região da Palestina. Então há essa ponderação que é fundamental. Então, o fato ali dos árabes, dos judeus estarem anexando essas terras, colonizando essas terras, é uma forma deles dizerem que essa terra, obviamente, são dos israelenses e os palestinos ali, os árabes, não devem ficar ali. E um outro ponto que a gente deve ponderar sobre a faixa de Gaza, porque dentro dos noticiários e tudo, a gente ouve muito falar, teve um atentado na faixa de Gaza, teve um bombardeio na faixa de Gaza, mas poucas vezes a gente vê um documentário, poucas vezes a gente vê uma reportagem. Como vivem a população ali na faixa de Gaza? É uma população que está numa região ali, é uma região desértica, há um dos maiores problemas de falta d'água do planeta, e a água chega na faixa de Gaza encanada pelos israelenses. Ou seja, é um tipo de guerra que acaba sendo uma guerra extremamente, já como você disse, desigual e também desumana, porque negar água para alguém, né, é algo extremamente desumano. A água que eles utilizam não é uma água totalmente potável, uma água salobra, de péssima qualidade. Os ataques, se por um lado a gente tem o Estado de Israel, né, como você disse muito bem, tendo aquela blindagem dos mísseis lançados pelo Hamas, ainda que não seja 100%, mas há uma blindagem, do outro lado não tem blindagem nenhuma, e onde se ataca, morrem as pessoas.
Quem são essas pessoas dentro da faixa de Gaza que estão morrendo? Por que o noticiário não mostra isso também? É claro que a gente deve pensar que a grande mídia, de forma geral, ela tem um posicionamento pró-Estado de Israel muito forte. A gente trabalha com as ideias aqui baseadas dentro da história, dentro de fatos, daquilo que a gente consegue como historiador provar, dentro de uma análise que a gente busca uma narrativa mais assertiva diante da história. Então, a gente deve sempre pensar, primeiro, tá? Sempre a gente tem que analisar e discutir quem que está falando, com qual a intenção de que está falando, aonde está documentado isso. Isso é grande função do historiador. É essa forma que a gente trabalha para reconstruir o passado e criar uma narrativa desse passado para que a gente possa entender aquilo que está acontecendo hoje. Por que essas mídias sempre são um tanto quanto tendenciosas a observarem esse elemento? Com certeza. E, na verdade, eu lembro que no meu tempo de vestibular, que não tem tanto tempo assim, não, mentira, tem tempo pra caramba, a gente falava muito do Caderno de Terceiro Mundo, que era uma revista que era mensal, se eu não me engano, bimensal, e que falava um pouco de história, de geografia, de política internacional, mas com a visão do pessoal do Terceiro Mundo. E aí você poderia ler sobre esse conflito árabe dos israelenses com os palestinos, você teria um olhar de Terceiro Mundo. Então, você tinha muito mais repertório para chegar no vestibular e se dar bem. A questão do conflito, quais são os interesses que estão em jogo, quem é o Hamas, quem é o Fatah, os israelenses, depois da Guerra dos 6 Dias, como é que ficou. Então, você tinha muito mais condição, efetivamente, de fazer. Quando você vê um jornal nacional, um jornal da Record, é a mesma agência de notícia que pega aquela informação pasteurizada, vai lá, Record, Bandeirantes, Globo, passa essa notícia aí pro pessoal. Então, eu acho que nós, dentro da sala de aula, e mesmo agora na internet, que na verdade passou a ser a sala de aula enquanto a pandemia não acaba, a gente tem essa missão, de alguma forma, falar, galera, o conflito não é só isso que você está vendo na TV, você tem outros fatores religiosos, políticos, econômicos, sociais, que podem estar influindo para esse conflito não parar, para esse conflito guerra sem fim, esse conflito nunca ter vencedores e nem vencidos. Na verdade, o que eu vejo também é isso, né? É um grande conflito sem vencedores e sem vencidos. Você fica o tempo todo, mata 200 palestinos, mata 20 israelenses. Daqui a pouco volta tudo à normalidade. Daqui a pouco morre 200 palestinos, morre 20... E continua na mesma. Continua nesse cenário de conflito permanente. Bom, eu acho que mais ou menos a gente conseguiu fazer aí um grande panorama, né? Eu espero que vocês tenham gostado e vou fazer assim algo um pouco diferente. Eu espero que, se você gostou desse vídeo, você dê um like e se inscreva no canal 6 Seguidores do Professor Anderson. Se você gostou desse vídeo, você vai lá no Heron Educador, tem muito vídeo legal lá. Os vídeos lá são melhores que os meus. Você vai aprender muita história lá. Assista os dois, aí você vai conseguir pegar um pouco mais de amplitude de todos os fatos históricos. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais aí a vocês por estarem assistindo esse vídeo até aqui ao final. Valeu! Um abraço a todos.